Olá a todos e bem-vindos à nossa segunda imersão de hoje, dia 2 de janeiro. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, às vezes um pouco polêmico, a evolução. É verdade. Mas a gente tem um artigo muito interessante para explorar hoje, que já diz tudo, né? A evolução é um fato inegável. É verdade. Por isso que essa conversa é tão importante, né? Entender a evolução é crucial para a gente entender não só o nosso passado, Tá? mas também os desafios do presente e as possibilidades do futuro. É como olhar para trás para poder entender para onde a gente está indo. Exato. E para começar essa jornada, eu acho que seria legal a gente voltar lá para 1859, Nossa. quando o Charles Darwin publicou A Origem das Espécies e apresentou para o mundo a teoria da seleção natural. É verdade, o marco, né? É verdade. O marco na história da ciência. Mas me diz uma coisa, Darwin realmente foi o único a ter essa sacada? Olha, essa é a parte interessante da história, né? Darwin não estava sozinho nessa corrida. Hum. Tinha outro naturalista brilhante, Alfred Russel Wallace, que chegou a conclusões muito semelhantes na mesma época. Não. Imagina a atenção à corrida para publicar as descobertas. O impacto no mundo científico da época. Que loucura. Essa história mostra como a ciência avança, né? Com certeza. Com várias mentes brilhantes trabalhando em paralelo, questionando, observando, buscando respostas. Exatamente. E as descobertas de Darwin e Wallace abriram um caminho para um novo entendimento da vida na Terra. Um entendimento que se fortaleceu ainda mais com o avanço da genética. Falando em genética, como ela se encaixa nesse quebra-cabeça da evolução? Boa pergunta. Eu me lembro de ter estudado seleção natural, mas imagino que a história não termine por aí, né? Não, a seleção natural é sim um mecanismo fundamental, mas não é o único. Mutações genéticas e a deriva genética também desempenham papéis cruciais na evolução, mostrando a complexidade desse processo. Sim. Pense nas mutações como se fossem pequenos errinhos de cópia no DNA. Que podem gerar novas características nos organismos. E aí, algumas dessas características podem ser vantajosas, outras neutras e algumas até prejudiciais. É como se a natureza estivesse constantemente experimentando, né? Sim. Criando variações que podem determinar o sucesso ou o fracasso de um organismo. Exatamente. E a deriva genética, por sua vez, entra em cena com um toque de aleatoriedade. Eventos imprevisíveis, como desastres naturais ou a migração de um pequeno grupo de indivíduos, podem alterar a frequência de genes em uma população independentemente da seleção natural. Nossa, que interessante. E como biólogo, Paulo Nascimento, o Pirula costuma dizer, né, a seleção natural atua de maneiras diferentes em ambientes distintos. A camuflagem, por exemplo, pode ser crucial para a sobrevivência em uma floresta tropical, enquanto a resistência à seca é essencial no deserto. Verdade. É a vida se adaptando, né? Exatamente. E essa variedade de pressões seletivas é o que contribui para a incrível biodiversidade que a gente vê no planeta. É verdade. E essa evolução, ela não se limita ao mundo biológico, né? Não, com certeza não. O surgimento do Homo sapiens, por exemplo, ilustra como a evolução moldou características que nos tornam únicos, né? A postura ereta, o uso de ferramentas, a capacidade de criar cultura. Mas será que todas essas adaptações foram vantajosas ou será que algumas vieram com desvantagens? Olha, ótima pergunta. A evolução é um processo constante de tentativa e erro, né? E nem todas as adaptações são perfeitas. A postura ereta, por exemplo, nos permitiu usar as mãos para manipular objetos, mas também nos tornou mais vulneráveis a problemas na coluna. É como se a evolução fosse um jogo de xadrez, né? Interessante. Cada movimento estratégico trazendo consequências e abrindo novas possibilidades. É isso aí. E a capacidade da gente criar cultura, né, por sua vez, nos permitiu não apenas sobreviver, mas prosperar e dominar o planeta. O professor Carlos Menck, por exemplo, ele destaca a importância da adaptação cultural como a invenção da agricultura e a solidariedade social, que foram cruciais para a nossa sobrevivência em momentos críticos. E esses avanços nos colocaram numa posição única na história da vida na Terra, né? Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de transformar o ambiente também trouxe novos desafios para a gente, como a crise ambiental que a gente enfrenta hoje. Verdade. A gente precisa encontrar um equilíbrio Com certeza. entre o progresso e a preservação do nosso planeta. Como os humanos irão evoluir no futuro? Uma pergunta que nos leva a um terreno especulativo, né? Mas extremamente interessante. E para navegar nesse terreno, nada melhor do que usar a ciência como bússola. Verdade. O que a biologia e a história evolutiva nos dizem sobre as possíveis adaptações que podem surgir no futuro da nossa espécie. Bom, se a gente olhar o passado, a gente pode ter algumas pistas, né? A evolução humana sempre foi impulsionada por pressões seletivas, né? Mudanças climáticas, escassez de recursos, competição por território e doenças. E essas pressões continuam a moldar a nossa espécie mesmo de forma mais sutil. Entendi, então a gente pode dizer que a evolução humana não parou no tempo.
Exatamente, o Homo sapiens de hoje não é idêntico ao Homo sapiens de 10.000 anos atrás. Nossa, E certamente será diferente do Homo sapiens do futuro. é verdade. Afinal, a evolução é um processo contínuo, né? Um fluxo constante de adaptações e mudanças. E quais seriam as pressões seletivas que podem moldar o futuro da nossa espécie? Bom, o ambiente global está em constante transformação, né? A crise climática, por exemplo, pode levar à escassez de água potável, alimentos, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos. E essas mudanças podem favorecer a seleção de características que nos tornem mais resilientes a essas condições. Sim, então a gente pode imaginar que as futuras gerações de humanos podem ter adaptações que os tornem mais resistentes à seca ou ao calor, a doenças tropicais, por exemplo. Exatamente, mas a gente não pode esquecer que a evolução humana não se limita ao biológico, né? A cultura também exerce uma forte influência na nossa evolução. Verdade, nossa capacidade de criar tecnologia, modificar o ambiente, desenvolver sistemas sociais complexos, também influencia a nossa trajetória evolutiva. Sem dúvida, a tecnologia, por exemplo, está transformando a forma como a gente vive e se comunica, trabalha e se relaciona. E essas mudanças podem ter impactos significativos na nossa evolução, favorecendo características como a capacidade de lidar com a sobrecarga de informação, a adaptabilidade a ambientes virtuais, a inteligência social num mundo cada vez mais conectado. E falando em tecnologia, será que a inteligência artificial e a bioengenharia também podem influenciar a evolução humana? Olha, uma possibilidade fascinante, né? Imagina a possibilidade da gente usar a engenharia genética para corrigir doenças genéticas. Aumentar a longevidade, melhorar as capacidades cognitivas. Mas essa intervenção direta na nossa evolução também levanta questões éticas complexas. Com certeza. Até que ponto a gente pode manipular o nosso código genético sem comprometer a nossa identidade como espécie? A bioética precisa estar no centro dessa discussão, né? Afinal, a manipulação genética pode ter consequências imprevisíveis e irreversíveis, tanto para os indivíduos quanto para a espécie como um todo. É como se a gente estivesse diante de um novo capítulo da evolução humana. Né? Um capítulo que exige cautela, responsabilidade e um profundo debate ético. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é um capítulo que nos enche de curiosidade, né? Sim. E nos impulsiona a explorar as infinitas possibilidades da evolução humana. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, eu recomendo o livro A Evolução é um Fato. Uma obra que nos mostra a força da ciência para desvendar os mistérios da vida. E para a gente finalizar essa conversa, eu queria retomar um ponto que a gente discutiu brevemente nas partes anteriores, a relação entre ciência e fé. Como conciliar diferentes visões de mundo sem negar a importância da evidência científica. Essa é uma questão delicada, né? Em vez de respeito e diálogo. É importante a gente lembrar que a ciência e a fé podem coexistir. Sim. E que muitas pessoas conciliam suas crenças religiosas com a aceitação da evolução. É como a gente já mencionou, né? A ciência busca explicar o mundo natural através de observações, experimentos, dados, evidências. A fé, por sua vez, se baseia em crenças e valores espirituais que podem trazer conforto, significado e propósito à vida das pessoas. E o conflito surge quando se tenta usar dogmas religiosos para negar evidências científicas, né? A evolução, como a gente já viu, é um fato comprovado por uma montanha de evidências. Desde fósseis até análises genéticas. Negar a evolução é negar não apenas a biologia, mas também a geologia, a paleontologia, a genética, a antropologia. É verdade. É negar o conhecimento acumulado por gerações de cientistas que dedicaram suas vidas a desvendar os mistérios da vida. E o mais importante é entender que ciência não é uma ameaça à fé. A ciência não busca invalidar as crenças das pessoas, mas sim oferecer uma explicação racional e fundamentada para o funcionamento do mundo natural. E a ciência, assim como a fé, também está em constante evolução, né? Sempre buscando novas descobertas. E aprimorando seus métodos, a teoria da evolução, por exemplo, passou por diversos refinamentos e aperfeiçoamentos ao longo dos anos, à medida que novas evidências foram surgindo. É verdade. Mas a essência da teoria da evolução, a ideia de que a vida na Terra evoluiu ao longo de milhões de anos através de processos como a seleção natural, a mutação e a deriva genética, isso é um fato inquestionável. E para quem ainda tem dúvidas, o conselho é simples. Pesquisem, leiam sobre o assunto, conversem com cientistas, visitem museus de história natural. A informação e o conhecimento são as melhores armas contra o negacionismo e o obscurantismo.
E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem de otimismo e esperança. A evolução nos mostra que a vida é dinâmica, adaptável e resiliente. E nós, como parte dessa grande teia da vida, também temos a capacidade de nos adaptar, de inovar e de superar os desafios que a gente enfrenta. É com essa mensagem inspiradora que a gente encerra a nossa imersão no fascinante mundo da evolução. Lembrando que o PoveCast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Isso aí. Fiquem ligados para mais mergulhos em temas que instigam a mente e ampliam os horizontes. Até a próxima. Até mais.